E nesta quarta-feira, o governador eleito do estado de São Paulo, João Dória, esteve em Brasília para diversos compromissos. Ele se encontrou com o novo presidente da República, Jair Bolsonaro, e também com a bancada do PSDB. E nós vamos agora conversar com o governador. Qual foi o mote desta visita à capital federal, governador? Daniel Lian, não foi apenas uma visita de cortesia para cumprimentar o presidente eleito, e ele também nos cumprimentou, mas foi uma reunião com pauta de trabalho. Dessa reunião participaram também o futuro ministro da Fazenda, Paulo Guedes, o futuro ministro-chefe da Casa Civil, o deputado Onyx Lorenzon, e o futuro ministro também responsável pela pasta de segurança, que também participou deste encontro. E aí nós colocamos alguns aspectos importantes na pauta dessa reunião. A governabilidade, a importância, a nosso ver, de termos um governo que comece com governabilidade, inicie com a confiança do Brasil, dos brasileiros, e eu espero que da maioria dos partidos políticos também, para que possamos ter uma gestão serena e equilibrada. O Brasil precisa ter paz depois de uma eleição tão conturbada, para que o governo possa produzir aquilo que a população espera. Boas propostas econômicas que gerem empregos, gerem renda, diminuam a pobreza e a miséria no Brasil. E garantam também a governabilidade e a estabilidade política para que os investidores no Brasil e investidores internacionais destravem os investimentos e que o Brasil possa, a partir de janeiro, receber com intensidade novos investimentos do setor privado na economia brasileira. Falamos também, Daniel Lian e Vitor Brown, e ouvintes da Jovem Pan, sobre desburocratização, a importância de desburocratizar, mas assim, rápida e fortemente o governo, seja o governo federal, os governos estaduais, como faremos em São Paulo, para garantir ao cidadão mais velocidade no atendimento às suas demandas, seja na saúde, na educação, como prioridade, mas também nos serviços públicos de forma geral. E o Pacto Federativo, Daniel Lian e Vitor Brown, que será uma proposta apresentada, que será apresentada em breve a todos os governadores, na verdade no próximo dia 14 de novembro, pelo ministro Paulo Guedes, o que é muito bem-vindo por todos os governadores, porque transfere aos governadores, Daniel e ouvintes da PAN, a responsabilidade da destinação de recursos para saúde, educação, habitação, serviços e obras, segurança pública e assistência social, sem que os governadores tenham que ficar passando o chapéu ministério por ministério, que é uma coisa sempre muito demorada e uma prática política inadequada. E agora, na modernidade, ao descentralizar recursos, facilita muito o trabalho dos governadores, que por sua vez, como faremos aqui em São Paulo, vamos capilarizar esses recursos para prefeitos e prefeitas dos municípios de São Paulo, para que possam também colocar em prática as políticas públicas nos municípios. Afinal, as pessoas não vivem no Estado e muito menos na União, né? Vivem no município. O senhor falou em governabilidade. O senhor fez algum tipo de apelo aos parlamentares do PSDB para que encampem aí esta ideia da governabilidade, já que haverá necessidade de que haja uma base aliada do governo Bolsonaro para que as ideias e as propostas sejam implementadas. E eu ainda acrescento a questão das reformas. São imprescindíveis para o país, mas entra governo, sai governo, elas não saem do papel. O senhor acredita que desta vez será uma situação diferente, um novo panorama? Daniel Lian, acredito que sim. Eu vejo boa vontade, um espírito muito aberto do presidente eleito Jair Bolsonaro. Eu gostei muito. A conversa não foi a primeira conversa com ele, mas foi a mais longa delas. Muito fraterna, eu diria muito decidido a fazer o que tem que ser feito e fazer valer os quase 60 milhões de votos que recebeu em confiança ao seu mandato como presidente eleito do Brasil. E pedi sim, num almoço com 58 parlamentares do PSDB, entre deputados e senadores, reunidos hoje aqui em Brasília. Neste grupo, Daniel Lian, estavam os deputados que cumprem o final do seu mandato até dezembro, os candidatos que foram reeleitos e os candidatos novos que foram eleitos nos respectivos estados
brasileiros pela nossa legenda, pelo PSDB. E senti majoritariamente, para não dizer por unanimidade, o interesse e a participação para que possamos ter o sentimento de que o Brasil pacificado precisa apostar e acreditar no Brasil. Então, para isso não precisa ter cargo, não precisa ter ministério, não precisa ter toma lá da cá, é preciso ter apenas a consciência de que todos temos que torcer para o bem do Brasil. E todas as iniciativas que o governo Bolsonaro, no plano econômico, no plano institucional, no plano político, fizer para melhorar o Brasil, nós temos que apoiar. E mencionei também que o tempo do PSDB do muro, pelo menos em São Paulo, comigo acabou. Porque eu não advogo um muro, sou contra o muro e tenho posições, e a minha posição é muito clara. Eu quero o bem do meu país, eu quero o bem do Brasil, eu quero o bem das pessoas, sobretudo aqueles que, como mais pobres e mais desfavorecidos, são os que mais precisam de um governo decente, um governo transformador. Então, nesse sentido, percebi um apoio muito grande dos parlamentares do PSDB nessa mesma linha. É o compromisso com o Brasil, mais do que o compromisso com o governo Bolsonaro, é o compromisso com o Brasil, Daniel. Estamos conversando com o governador eleito do estado de São Paulo, João Dória. Vitor Brown. Agora, governador, durante a campanha o senhor se aproximou bastante do presidente eleito Jair Bolsonaro, como o senhor mencionou, especialmente no segundo turno, pregou o voto Bolsodória aqui em São Paulo. Essa proximidade do senhor com o PSL, com o partido do presidente, PSL que elegeu uma bancada considerável na Câmara dos Deputados, a segunda maior, pode até ser a primeira com as migrações de deputados, pode até ultrapassar a do PT. Essa proximidade do senhor com o PSL vai facilitar a aprovação de projetos a partir do ano que vem, governador? Eu acredito que sim. De novo, é o mesmo princípio, Vitor, é o princípio do bem. Nós temos que torcer pelo bem, não temos que torcer pelo mal. Quem gosta de fazer isso é o PT, os partidos de esquerda, PDT, Partido Socialista, Partido Comunista. Eu não desrespeito esses partidos, mas eles não querem o bem do Brasil. Se quisessem, não teriam apoiado Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff a fazerem o desastre que fizeram no governo brasileiro. E fora o assalto ao dinheiro público que levou Lula à prisão. Mas os demais partidos, os partidos de centro, os partidos que, como o PSDB, que tem uma visão, eu diria, responsável em relação ao Brasil, eu estou seguro de que nós teremos uma posição sem nenhuma contrapartida de cargos, volto a repetir, nem de posições em governo, até porque isso não é necessário e nem eu diria, plausível, não há necessidade, seria até condenável trocar apoio por cargos. Essa é a velha política, não é a nova política. Então, eu vejo de maneira otimista. Isso pode gerar um rápido crescimento econômico com o destravamento de investimentos. Vitor, há uma quantidade enorme de investimentos que estão sendo destravados por corporações nacionais e internacionais e que vão gerar empregos imediatamente no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, região do Centro-Oeste, no Brasil todo. E fora novos investimentos que poderão vir de fundos de investimentos, de bancos, que olham também com muita atenção programas de desestatização, tanto aqueles que serão levados em conta pelo governo federal e os que serão levados em conta aqui no governo do estado de São Paulo, com as hidrovias, com as ferrovias, com as rodovias que ainda não foram concessionadas, com o programa de privatização do serviço de balsas, com o programa de recuperação do Rio Tietê e do Rio Pinheiros em concessão, em regime de PPP. Tudo isso gera empregos, gera oportunidade, gera renda. Então, eu estou bastante otimista, Vitor e Daniel Lian, e ouvintes da PAN, que este final de ano, eu espero, imagino, que já o Natal vai reproduzir um pouco esse sentimento mais confiança do consumidor brasileiro, e a confiança no governo, a confiança na economia, pode fazer uma boa irrigação de recursos, e o recurso circulando, irrigando na economia, o Brasil cresce, gera empregos e gera renda. E na área da segurança, governador, o senhor durante a campanha foi bastante enfático nessa área, no combate à criminalidade, defendeu algumas propostas que não são da competência do senhor exatamente, que precisariam ser aprovadas pelo Congresso. A saidinha, o fim da saidinha de presos, por exemplo, que precisaria ser votada no Congresso Nacional. O senhor já chegou a conversar com deputados, com senadores, sobre alguma dessas propostas, sobre alguma medida, especificamente na área da segurança, que possa ser adotada e que deva ser levada à votação no Congresso Nacional, que o senhor defenda? Essas iniciativas que dependem do Congresso Nacional,
serão colocadas em pauta pelo governo. O próprio presidente eleito Jair Bolsonaro fará, através da sua bancada, dos seus líderes, no Congresso, na Câmara e no Senado, a votação para acabar com as saidinhas. Presos têm que cumprir pena na cadeia, não saidinha de Natal, Ano Novo, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia do Futebol. Isso é um absurdo, aliás. É só no Brasil que existe isso. Presos têm que cumprir na cadeia. É óbvio que ele pode ter a sua remissão de pena com trabalho, que aliás eu defendo. O preso tem que trabalhar na cadeia também. Primeiro para pagar o seu custo para a sociedade, o que ele custa para nós por estar num presídio estadual ou num presídio federal. E depois pode ter a remissão de pena, para cada 3 dias trabalhar, 1 dia menos de pena, mas trabalhando e cumprindo pena na prisão. E outra é a redução da maioridade penal, que também será colocado pelo governo Bolsonaro, e nós apoiaremos, eu tenho certeza, inclusive toda a bancada do PSDB, não só de São Paulo, mas de todo o Brasil, vai apoiar a redução da idade mínima de 18 para 16 anos. Essas já são 2 medidas animadoras no âmbito da segurança pública. E fortalecer no âmbito federal a polícia de fronteira, com um policiamento rigoroso das fronteiras secas e das fronteiras fluviais e marítimas do Brasil, para evitar o ingresso de tóxicos, entorpecentes e armas para facções criminosas, e uma ação articulada, Vitor Brown e Daniel Lian, entre as polícias, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, a Polícia Civil, a Polícia Federal e o Exército Brasileiro. Governador, logo após a sua eleição, o senhor fez um discurso bastante contundente em relação ao posicionamento do PSDB, que não ficaria mais em cima do muro. O senhor reiterou isto nesta reunião com os parlamentares da legenda? Como é que foi esta reunião? E se houve aí algum tipo de receptividade negativa aí por parte dos parlamentares em relação a esta diretriz? Daniel Lian, reiterei com a mesma contundência que você ouviu numa entrevista que dei à Rádio Jovem Pan, e os aplausos representaram por esses parlamentares a adesão, se não por unanimidade, por ampla maioria. Todos entendem que o PSDB precisa sair aí do 5º andar, sair do elevador, Daniel Lian, e ir para o chão de fábrica. O PSDB precisa aprender a lição das eleições, não é para buscar culpados, não é para culpar ninguém, nem falar mal do passado. O que passou, passou. O PSDB tem uma história a ser preservada, 30 anos de história, mas tem que estar sintonizado com o Brasil de hoje. O Brasil de hoje é o PSDB nas ruas, é o PSDB no chão de fábrica, junto ao homem do campo, junto às pessoas mais humildes, as pessoas que estão desfavorecidas, desempregadas. É essa sintonia que o PSDB precisa retomar. E essa sintonia que, aliás, o presidente eleito Jair Bolsonaro captou com 60 milhões de votos e se elegeu presidente da República do Brasil. Então nós temos que ter esta sintonia e sair do muro. O PSDB precisa ter lado, claramente, assumir o seu lado, repito, o lado do povo, da população, dos seus anseios, e se tiver cometer algum erro, algum equívoco, recuar com humildade, ter humildade e ter a grandeza de reconhecer o seu erro é prova de sabedoria, não é de fraqueza. A conversa, portanto, com os 58 parlamentares que participaram deste almoço foi dentro dessa linha, e é a linha que eu, como governador de São Paulo, manterei como defesa, Daniel Lian. Tá certo. Governador do Estado de São Paulo, João Dória, governador eleito, muito obrigado pela sua participação aqui na programação da Jovem Pan. Daniel Lian, Vitor Brown, aos demais membros do jornalismo da Jovem Pan, o meu abraço, e um abraço também aos ouvintes da Jovem Pan, e até breve.